Lembra quando começaram a bater em independência do Banco Central? Sim. O que aconteceu? Sim. Nada. Lembra quando bateram em meta de inflação? O que aconteceu? Nada. E por aí vai. Eu tenho centenas de nós. Mas naquele dia fez preço. Naquele dia fez a gente ficar down, né? Ficar, que droga, né? O que você tinha que fazer é exatamente o oposto. Pô, isso não vai acontecer. É barulho. Fala, pessoal do fundo do baú, seus FDBs. Hoje estamos com um dos mais esperados programas aqui desde o começo, tentando esse cara que é altamente concorrido. Mas antes, meu amigo de sempre aqui ao lado, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Tá bem melhor agora, né? Começando esse fundo do baú mais do que especial aqui com a maior referência do país, né? Tão esperado, né, esse dia. Chegamos, né? Eu sou suspeito porque eu trabalhei com ele, né, há um tempo. Não no mesmo setor, mas a gente se trombava e conversava muito. E esse cara no mercado a galera adora. Nunca vi ninguém falar mal dele. Ele vai se apresentar um pouquinho. Braga, fala pra gente um pouquinho de você aí. Pô, uma honra, obrigado pelas palavras exageradas, mas fico muito feliz. Exageradas, mas todas verdadeiras, né? E eu fico extremamente, ainda mais feliz porque estou entre amigos, né? A gente já trabalhou junto, a gente conviveu muito, já tomou muito cerveja junto, né? Então eu já gosto de falar sobre bolsa. Falar sobre bolsa com amigos é melhor ainda, gente. Obrigadão pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom. Pedrada, vamos lá, Marcão, já. Vamos, o Braga. Daquele sacolejo. Eu acho que. Você vai me xingar agora, né? No começo você vai me xingar. já. Mas acho que o Braga dispensa apresentações. Então eu queria que você apresentasse um pouco da Encore, né? Filosofia, o desafio também de empreender, tudo esse começo, e acertar o olho da mosca de vir uma pandemia e falar assim: acho que eu vou abrir uma empresa, né? Vai vir uma pandemia e vai ficar nesse tudo, momento. Né? Nesse momento. Acho que pois é. Contar um pouco da história, né? Da Encore, da filosofia, enfim. Pô, Marcão, assim, porque eu vou ficar bravo com você, meu irmão. Falar da Encore é igual falar de filho. Assim, eu amo. Né? Tipo, vamos lá. A história do timing foi meio ruim, assim. Eu achei que ia ser um timing bom, né? Porque a gente ia pegar tudo embaixo. Eu tinha muita convicção que era uma puta oportunidade de comprar e tal. Já começar a fazer do nosso jeito e tal. E o timing teve vários outros motivos também que tinham que ser aquela hora, né? Inclusive alguns sócios que eu arranjei querendo fazer comigo aquela hora, tipo o Ale, pô. Assim, nem no meu melhor sonho eu achava que eu ia ter um cara como o Ale construindo essa empresa comigo. Então, depois eu posso contar um pouco disso. Mas basicamente, o principal motivo é que eu queria um lugar para que eu e os meus sócios que a gente tem a percepção clara que a gente vai ficar pro resto da vida. É meio que isso. Eu fico pensando que se eu saísse da XP para ir para casa, eu nunca ia fazer isso, eu ia estar lá até hoje. Mas assim, se eu tivesse saído para ir para casa, como é que ia ser meu dia, né? Eu ia acordar cedo, igual eu acordo todo dia, faço esporte, levo meus filhos na escola. Aí hoje eu pego e vou para a Encore, né? Como é que seria se eu não tivesse a Encore, né? Cara, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar, abrir um Bloomberg, que eu ia ter que pagar na física, inclusive, caro pra caramba, e ia ficar analisando empresas exatamente igual eu faço. E como eu não sou trader, eu não giro, nem sei fazer isso, eu não foco no curto prazo, eu posso fazer pro meu dinheiro e para dinheiro de clientes juntos, e isso me dá alavancagem para ter 16 pessoas brilhantes no meu time fazer isso comigo. Então, assim, a Encore beira o sonho da minha vida. O nível dos debates lá, ter 2 cientistas de dados, que isso, assim, tipo... é muito sonho da vida. Então a cara de empreender, de ter feito, é essa. É fazer do nosso jeito. É muito fácil, né? Se eu quero botar cientista de dados, eu vou e boto. Né? Na XP já é um pouco mais difícil. Não tem burocracias de empresas grandes como qualquer outra. E aí, o que é esse DNA? Né? O que é um pouco dessas coisas diferentes? Vamos lá. No DNA da gestão, já é um pouco diferente. Que a primeira coisa é o seguinte... A gente tenta ser, uma coisa que é muito difícil no Brasil, mas a gente tenta ser um conceito que nos Estados Unidos é mais comum, até o Ray Dalio fala sobre isso, que é um termo em inglês, né, esses anglicismos meio bobos da Faria Lima, mas peço desculpa, é o que a gente chama de all weather. O que é isso? É óbvio que existe correlação e vai subir, tende a subir quando a bolsa sobe, tende a cair quando a bolsa cai, mas assim, all weather é tipo, cara, se o Brasil estiver ruim, eu tenho que fazer uma carteira boa, se o Brasil estiver bom, eu tenho que fazer uma carteira boa e tal. Para você ser all weather no Brasil, que não tem tanta opção, né? Nos Estados Unidos é mais fácil, você tem que ser agnóstico.
Ou seja, tem que olhar para commodity, tem que olhar para estatal, tem que olhar para qualquer coisa, entendeu? Então a gente tem uma carinha lá de agnóstico. Muitos dos pares que eu admiro muito, dos meus amigos, eles não são agnósticos. Eles falam, pô, estatal, o governo é desalinhado, eu não quero. Commodity, eu não sei como é que vai estar o minério daqui a um ano, não quero. A gente não, a gente tem que tentar gerar edge, inclusive nessas, para ser all-weather. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já não é muita novidade, é o que une nós todos, que é a diferença entre valor e preço. Tal do value investing, beleza, a gente também faz isso lá, estuda na empresa, determina quanto a gente acha que vale, olha para a tela, vê o preço que está e vê se tem muita diferença. Aí o terceiro ponto, aí separa a gente de novo, que é o seguinte: toda e qualquer coisa que a gente compra, uma empresa que a gente olha, a gente busca um trigger, um gatilho que vai fazer o mercado perceber aquela diferença de valor e preço. Eu acho que tem muita gente que não faz isso, que compra, assim, pô, esse papel, essa empresa tá barata, compra aí. Beleza, se um analista meu fala assim, João, vamos comprar essa empresa, ela tá barata e tal. Eu falo, vamos, mas por quê? Né? Qual é o trigger? O que vai fazer? Se não tiver trigger, eu acho que acho que a gente pode cair no conceito que é o value trap, né? A armadilha do valor. Você compra uma empresa que está barata, ela vai ficar barata pelo da vida. Então, assim, a gente gosta muito de triggers. Então, esse é o lado do DNA. Coisas que a gente está para matar, que a gente está fazendo de realmente diferente lá. É o seguinte, eu realmente acho que as assets brasileiras são brilhantes no value investing, no lado criativo do nosso negócio, de olhar, pô, acho que vai acontecer tal coisa. Assim, nível mundo, assim, quando eu falo com os estrangeiros, a gente tem cliente estrangeiro, né? Quando eu falo com os estrangeiros, a percepção deles sobre as assets brasileiras é essa, assim, que o pessoal aqui é realmente muito brilhante. A barra é lá em cima, né? As dínamos verdes jogaram a barra lá para cima já no começo do jogo, né? Mas um lado que eu acho que as assets brasileiras pecam um pouco, me incluindo, tá? Especialmente no passado, é na parte de processos. Assim, a gente está em 2023 e ainda vejo as assets, assim, reunião de gestão, discutindo as coisas via e-mail, coisas bem arcaicas. A gente na Encore, dado que a gente nasceu do zero, e trocar o pneu com o carro andando é difícil, né? Quando você para é mais fácil. A gente é muito processual, a gente tem processo para tudo. E eu tentei para coisas que eu não consegui. Por exemplo, tomada de decisão. Eu tentei, olhei um monte de asset lá fora. Eu não cheguei muita conclusão, não. Então, assim, é meio que parecido como eu faço há 20 anos. Mas a análise, aí mudou tudo. A gente tem lá a gente matou o PowerPoint, não existe PowerPoint interno. A gente tem um framework denso, gigante, que todo mundo tem que preencher. Vendido em Microsoft dá nisso. Enfim, processos de post-mortem, de análise de o que na empresa está dando certo, o que está dando errado, processos de sentimento do time em relação aos papéis, processo de feedback interno, trimestral, 360, anônimo. A gente tem processo para tudo. Assim, é bem processual a coisa mesmo, assim, e é difícil implementar essas coisas, mas nascendo já assim melhorou. Essa é uma grande diferença. A outra é que a gente está em 2023, né? Não é possível que não dá para usar tecnologia para ajudar seres humanos a tomarem melhores decisões. Então a gente tem feito iniciativas nessa área de tecnologia, seja em modelagem pura, como, sei lá, como os fundos quant, mas a gente não é quant, mas que a gente faz modelagem para ver se tem alguma coisa, seja em dados, né? Tanto dados estruturados como, sei lá, você está olhando para bancos, você vai lá no Banco Central, tem tudo lá, né? A gente captura essas coisas e mostra da forma que a gente gosta de ver. Ou dados alternativos, que é coisa que não tem, né? Você tem que ir lá capturar e ficar capturando por um tempo, para quem sabe criar alguma coisa que faça sentido. Então a gente tá bem intensivo em tecnologia lá e eu estou achando isso legal. Porque não é legal de mudar a vida, mas é legal de tentar trazer pequenos edges. Mas você tem algum benchmark? Assim, você fala assim, puta, os caras fizeram isso nos Estados Unidos e voaram? Então, você sabe não então... necessariamente mais acerto, mais erro, assim, mas no sentido de processo. Sim. O caminho que eu acho melhor de seguir, assim, uma referência. Sim, vamos lá. Primeiro que é bem isso mesmo, tá? A gente tem uma frase que é do Martin Escobar, mas eu roubei essa frase para mim, que eu sempre falo, que é que no Brasil, aqui a gente consegue ler o Jornal de Amanhã. Sim. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui depois. O business de vocês, que vai crescer muito ainda, cresceu nos Estados Unidos nos anos 90. Né? Então, vocês estão muito certos em investir no que vocês estão fazendo. Essas coisas que eu estou olhando, que eu estou fazendo de diferente no Brasil, eu vou ser muito honesto. Nenhuma eu criei. Zero. Eu copiei tudo. E também implementando. Por exemplo, o próprio framework de análise. A gente copiou, depois melhorou, fez adicionou perguntas e coisas que eu quero que meus analistas façam para a nossa realidade. Mas a base eu comecei copiando. A gente tem
processos de produtividade que eu copiei lá de fora. E aí, entrando um pouco em dados, essas coisas, no Brasil não existe o conceito do fundo híbrido, né? Aquele fundo que aqui tem ou você tem o quant puro, ou você tem o fundamentalista puro, né? A gente tá mais pro lado do fundamentalista, mas a gente tem um pouco desse lado. A gente é meio híbrido. E tem várias casas que são híbridas nos Estados Unidos. O próprio Ray Dalio. O Ray Dalio, ele desde os anos 80, ele tem uma passagem que é fantástica, nos anos 80 ou 90. Ele deu para os clientes um joguinho de xadrez, que o xadrez ele é eletrônico, né? E ele fala assim, olha, eu desafio qualquer um dos clientes a ganhar do nível 3 de 10. Né? Então, se você não acha que se vocês não conseguem ganhar, por que a gente no mercado vai, né? Então, é bem por aí. A Oaktree do Howard Marks usa muito de conceitos híbridos também. Então, são várias assets que fazem. Agora, tem uma diferença. Lá nos Estados Unidos, dessa história de dados alternativos, por exemplo, lá você pode comprar dados sobre o que você quiser. Assim, você quer monitoramento espaço aéreo, você vai encontrar, eu quero navio, você vai encontrar, eu quero monitorar o satélite, esse estacionamento específico para ver como é que está cheio. Você vai encontrar. No Brasil você não encontra nada disso. Nada. E um dos motivos é que a gente tem uma lei aqui chamada LGPD, que ela é bem restritiva. Então a gente tem lá um compliance de LGPD interno. Para ficar tudo certinho. Então é meio que você tem que criar. Eu adoraria comprar dado para liberar tempo dos meus cientistas de dados para fazer outras coisas, mas não dá. Então é um pouco mais difícil no Brasil. Mas eu acho que se a gente fizer direitinho e com o tempo, talvez isso traga um edge. Então temos benchmarks lá de fora sim. Não existe uma correlação direta com performance. Assim, ô João, você consegue falar quando a sua performance vem? Por causa disso. Eu falo, menor ideia. Menor ideia. Já é algo intrínseco à análise. E aí tem setores que tem mais presença de processos e dados ajudando. Um é bem óbvio que é e-commerce. Né? E-commerce é um óbvio que você consegue capturar dado e tal. E tem outros que são mais difíceis, tipo commodities. Commodities a gente está tentando, a gente já conseguiu alguma coisa legal em dados estruturados, mas em dados alternativos não muito. É isso, vamos ficar tentando e procurando pequenos edges para ajudar a gente na gestão. Mas quando você, como assim, um pouco menos de gestor de fundo e mais gestor de empresa, você não tem uma visão no sentido assim do lado comercial ser muito mais difícil vender um fundo, pelo menos no Brasil, se é uma questão cultural, se é uma questão, enfim, outro ponto, vender um fundo quantitativo, porque o brasileiro quer saber assim, você compra o Magazine Luiza, chega lá no fundo quantitativo, por quê? Porque não sei. Nem sei por que compra o Magazine. Mas os parâmetros, tem um modelo ali que eu gosto particularmente na academia, que está começando a desenvolver no Brasil, chama Factor Invest, né? Pô, eu acho maravilhoso, funciona super bem, assim, pelo menos na academia funciona bem. Mas eu não vejo assim o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e em outros mercados tendo essa participação do quantitativo no mercado, né? Pelo menos comercialmente, né? Pô, como é que eu vou vender um fundo quantitativo? Descorrelacionado, pronto. Né? Então, só isso. Né? Então, essa provocação que é todos os slides né, que o cara passa ali para você, quem é assessor né, sabe, recebe vários fundos, é só essa linha, né? De correlacionado. Esse é o momento do xingamento número 2, Branco. Não, essa pergunta é ótima. E vou endereçar. Porque primeiro que a gente não é quant, então eu não tenho esse problema. Mas, e aí, assim, eu vou dizer, eu até queria ser um pouco mais, mas eu sou tipo 95% do que eu sempre fiz da minha vida e 5% de novidade, tá? Assim, eu até gostaria de ser mais essa parte de ser diferente, mas a gente ainda está fazendo as coisas bem devagar. E você tem total razão, é impressionante como é difícil vender né, fundo quant no Brasil. E eu dou o exemplo da própria XP Asset, que a gente tinha lá atrás, o Bernardo, né, tinha o XP Quant, que tinha 10 anos de histórico. Assim, histórico bom, assim, o fundo ia super bem e não vendia. E era impressionante. E um dos motivos é que quando ia mal, é isso, né? Tá indo mal por quê? Sei lá, porque não tá numa fase ruim. Natural. Quando você calcula lá o backtest, sempre vai ter fase ruim. Sim. Mas o assessor não conseguia explicar para o cliente, então não gostava do produto. E a gente encerrou esse produto, incorporou no XP Macro lá atrás. Uma pena, porque era um produto muito bom. E aí, o que a gente tenta fazer lá é muito mais ver se tem alguma oportunidadezinha aqui ou ali. Assim, muito da minha vida ainda é o fundamento, é olhar no olho do CEO, é falar com o cliente, falar com o concorrente, falar com o fornecedor. Aquela coisa bem... O nosso framework de análise lá tem 150 perguntas...
148 são fundamentais, mais na área do fundamentalismo, e algumas são na área mais técnica. Dito isso, eu vou citar por que eu estou fazendo isso, mesmo sendo uma venda difícil, usando o exemplo que você citou, fatores de estilo. Fatores de estilo já tem uma galera boa fazendo. É pouca gente, mas tem uma galera boa aqui no Brasil fazendo. Eu cito dois, né? A Dal, Fábio Mota, que é muito boa, o Luciano da Vanguard também. São dois caras bons fazendo isso aí. Já deixa o convite pro Fábio, grande Fabinho. Grande Fabinho. O Fabinho, eu sou fã número 1 dele, muito meu amigo, já almocei com ele sexta, gosto dele demais, então traz ele aqui. Fatores de estilo. Você mesmo falou, é uma coisa presente na academia lá nos Estados Unidos. Você vai lá falar com o Andrew Lowe lá no MIT, o cara vai te falar de Fabian French, vai te falar beta, vai falar um monte de coisa, e vai falar também de fatores de estilo, perfeito? Eu não sei porquê, mas a grande maioria das assets fundamentalistas como a minha no Brasil calculam beta, usam essas coisas, então pega essa parte da academia, mas decidiram, por conta própria, por vontade própria, ignorar essa outra parte da academia chamada fatores de estilo. A gente escolheu não ignorar, só isso. Sim. Então eu tenho fatores de estilo de tudo lá na Encore, Brasil, Estados Unidos. Quanto isso é da carteira? Pequenininho, nada assim. E também é algo que a gente não aborda sob a ótica só puramente quant, não. É a ótica híbrida. A gente recebe o que são as notas em relação a fatores de estilo de todos os papéis para os analistas. Essa é uma informação a mais aqui. Você quer comprar a Eletrobras? A Adélia quer aumentar. A Adélia é a nossa analista de setor elétrico, para mim se não for a melhor do Brasil, é top 3. Ela é brilhante. Ela chega, João, eu quero comprar a Eletrobras, por causa disso e tal. Legal. Aqui no momento não compraria, tá? Mas assim, só para você saber uma coisa mais. Então também dá para usar este exemplo que você citou sob a ótica fundamentalista, que é o que a gente também tenta fazer lá. Então é isso, é só não ignorar. É só ter um dado a mais. Vocês sabem que meu papo preferido, né? Meu assunto preferido são os viéses comportamentais. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Eu vou dizer, se a gente é 5% quant, a gente é 60% psicólogo. Assim, isso. E um dos principais conceitos, que é um conceito até bobo, que é o Visiat, né, do Kahneman, What You See is All There Is, né? O que você está vendo é tudo que existe, para qualquer decisão que você toma na vida, né? Comprar uma bicicleta ou fazer um investimento. Talvez olhar para o futuro estilo seja uma coisinha a mais que a gente está olhando. É só isso. Então essa parte nossa de tecnologia tem muito mais a ver com Visiat do que com ser quant. Então não me assusta nessa parte da venda, não. Eu até quando eu estou conversando comercialmente, eu falo muito pouco dessa parte. E até a última vez que eu estive lá, até falando aqui dos bastidores, né, com o time lá de RI, mandar um abraço pro time de RI lá da Encore. Eles estavam me mostrando as novidades, né? Vocês estão sempre com novidades nessa parte de processo, né? A última delas foi justamente essa parte de dar opinião dos analistas até e colocar dentro de um contexto, né? Se você puder explicar mais, assim, isso é toda muito a parte legal. de dados, mas as últimas novidades da Encore. Eu vou explicar essa do sentimento, que essa é muito legal. Essa a gente já faz há muito tempo. A novidade é que a gente backtestou. Vou explicar. Aí volta a história de viés. Assim, de novo, 60% da minha vida... Porque a parte técnica do nosso trabalho não é tão difícil, tá? Fazer um modelo, vocês sabem fazer modelo, não é meu Deus, né? Difícil é comprar quando ninguém quer. Sim. Vender quando todo mundo quer. Isso que é difícil, né? Por isso que a parte de psicologia é tão importante. E aí, o que a gente faz lá, no rápido e devagar, né, as duas formas de pensar, o que a gente faz lá é muito a forma devagar de pensar, né? Quando um analista vai preencher esse framework de análise que eu citei, é mais de mês que demora. Então imagina, é um jeito bem devagar de pensar, vai olhar para tudo e tal. E eu, desde a XP, já tenho essa vontade de fazer será que não tem como eu pegar o jeito intuitivo, o jeito rápido de pensar do analista? E aí a gente criou eu cito uma metáfora que é enfim, bem brasileira, que é o seguinte. Lembra do Ronaldo na final da Copa de 2002? Recebeu a bola adiantada ali, ele teve 1 milissegundo para pensar naquele chutinho que ele deu e tal. É óbvio que ele treinou 20 anos para dar aquele chute, mas ele teve aquele pensamento intuitivo daquela hora ali. Eu pensando, será que tem como eu pegar isso dos analistas? E eu fiz lá um processo que, para alguns fatores, tipo valuation, momentum da avaliação do analista, né? Todo primeiro dia útil do mês, o analista tem que preencher para as empresas que ele cobre como é que está o sentimento dele. Só isso. -2, -1, 0, +1, +2. Só isso. E aí tem umas regras, né? Ele não pode colar. O do mês passado tem que ser com a cabeça fresca. E eu já peguei 2 colando, a gente sabe, né? Porque o cara clicou e falou: meu irmão, chega da salinha, não olha do mês passado, faz com a cabeça fresca.
E a segunda coisa é que tem um Imagina relógio. um analista escutando esse podcast agora. E a segunda. Mas sabe que não pode falar. Né? Ele já sabe, isso ele já sabe. Sabe. E a segunda coisa que eles sabem também é que não fica na tela, mas a gente conta o tempo que ele demorou para. Tem um reloginho com o tempo ótimo. que ele demorou para responder, porque eu não quero que ele fique 2 horas. Porque aí cada vez mais vai para outro sistema. Né? Exatamente, tem que ser uma coisa mais intuitiva. E eu tô coletando isso aí já tem quase 2 anos, dos análises. Olha que legal. Eu quero 3 coisas com isso. A primeira, desde o primeiro dia, já está funcionando, que é o seguinte: os caras preenchem, na reunião de gestão seguinte, pega aquilo ali e fala, ó, tal e tal e tal papel, o sentimento tá bom e não tá na carteira. Por quê, né? Sim. Então já cria o debate. Isso desde o primeiro dia funciona e é muito legal. Ou o oposto, né? Tal papel tá na carteira e o sentimento caiu, né? Legal. Então a parte do debate já funcionou bem. Até uma segunda coisa que ainda não funciona, mas a gente faz a conta. E não funciona ainda, eu acho que é por não tem ainda significância estatística, mas um dia vai funcionar. Que é o seguinte: imagina eu com 5 anos desses dados. Perfeito. Eu vou conhecer tudo dos meus analistas. Eu vou saber quem é o Zé Comprinha. Sim. Eu vou saber quem é o Permaber. Eu vou saber quem muda muito de opinião, quem não muda nunca de opinião, quem é reativo a resultado. Você vai ter as personas ali bem desenhadas. Exato, e não no meu achismo, e sim em dado. Olha que legal. Aí eu tô contando que não funciona ainda, porque ainda é pouco, 2 anos é pouco ainda. Tem até umas coisas curiosas. Por exemplo, eu acho, do meu achismo, que a Adélia tende a ser mais pessimista. E que o Boma, ou até o Ale Bagnoli, tende a ser um pouco mais otimista. Mas o Boma, por exemplo, tende a ser mais ainda otimista. Até agora, os dados falam que a Adélia é otimista e que o Boma é pessimista. Mas faz sentido, porque a Adélia cobre o setor elétrico, que é o que foi bem no último ano e meio. E o Boma cobre tecnologia, que é o que foi mal. Então, assim, eu preciso de mais tempo. Até para o setor te mostrar. Exatamente. Tirar o efeito beta e botar o efeito só analista. Tá bom. E aí tem a terceira coisa que também já está funcionando em relação a isso, que um dia eu cheguei no pessoal, no Chicão lá, no cientista de dados, e falei, Chicão, já temos aí um ano e pouco disso aí, dos dados, sentimentos do analista, backtesta esse negócio. Falei, como assim? Backtesta, vê se... bota long sentimento positivo, short sentimento negativo e vê o que dá. E, cara, deu uma performance muito interessante. E agora você vai revelar pela primeira vez quem mais... Não Acertou. Mas eu posso falar umas coisas curiosas. Por exemplo, em janeiro, a gente tem essa carteira bem pequenininha, só no long bias para testar e tal. Mas em janeiro, isso deu um ganho bom pro fundo lá, porque a gente estava short americanas nessa carteira de sentimento. E é muito curioso, porque o Boma não gostava, né, de americanas. Mas ele chegar, levantar e virar... O Braga, vamos shortear americanas, que o papel já tinha caído de 50 para 15, né? Ele não ia fazer isso nunca. E se ele fizesse, eu ia falar, você tá de sacanagem, eu não vou shortear esse papel. Né? 15. Exatamente. Pois bem, o modelo pegou. Porque estava negativo. Ele estava short. Ele pegou do 15 por 1, então. O Braga criou uma IA. Acabou de criar uma IA de sentimento. Pois é, na verdade é até bobo, é simples. Mas é um processo de minimização de viés. Perfeito. Porque ainda tem o seguinte, desculpa te cortar. Imagina. Você falou esse último exemplo, né, que o bom para chegar e levantar e falar para você shortear americano é complicado. E aí a gente vai pro outro lado de comportamento também, gosto muito, o Marco sabe disso, que é a questão de, se a gente for falar do teste DISC ali, do jeito que a pessoa é também, para chegar e falar isso com você. Óbvio. Você pega alguém que é dominante, né, dentro do disco, lá o dedo do disco, o cara pode chegar e falar, vamos tirar americanas porque não tá ruim. Mas se é uma pessoa mais conforme, que geralmente analista vai para esse viés, o cara não vai falar para você isso. Ele vai até mostrar alguns dados, enfim, mas o que você escolher, que você é o cara mais influente, vai fazer. Então, isso você tira, você mostra pro cara. Realmente, cara, mas aqui nos testes que foram feitos, você me falou outra coisa. É isso. Aí, pô, caraca, é verdade, eu falei outra coisa. Aí o cara consegue até argumentar sobre isso com você, entendeu? Não, é exatamente isso, cara. A gente já pegou vários exemplos disso. E não é só no sentimento também, não. Na construção do framework lá, porque quando a pessoa vai preencher os 150 perguntas, a gente quer que ele não sofra a dissonância cognitiva, né? De já ter uma opinião ex ante. E aí, meu irmão, você só vai procurar coisas que vão corroborar a sua opinião. Cara, o fato de serem obrigados a responder aquelas 150 perguntas elimina isso. E uma das perguntas, aliás, essa eu acho que é super importante, é assim: quem discorda de você pensa o quê? É uma das perguntas que está lá.
A pessoa tem que ir atrás de uma pessoa. Só que eu acho que o ser humano é tão... Mesmo meus analistas aqui são bem intencionados, são intelectualmente honestos e tal. Pô, o time é brilhante, super legal. Mesmo eles, eu não sei se vocês vão responder, porque vocês vão atrás, porque a distância cognitiva é um sentimento muito forte do ser humano. Então, eu acho que eles vão responder tipo, sei lá, aquele cara lá pensa tal coisa, whatever. Então eu tenho uma outra pergunta embaixo, que é assim: descreva o seu esforço para ir atrás das opiniões discordantes. Eu falei com o Marco que me indicou falar com tal fundo que tá achando. Eu acredito que você foi atrás. Entendeu? Então, até isso a gente adicionou no nosso framework para tentar minimizar os vieses. E eu lembro por quê. Eu vou te contar por quê. Né? A história de matar PowerPoint. Né? Eu lembro quando eu era analista do Stuberger, há 20 anos atrás. Cobria bancos. Eu queria convencer ele a comprar Itaú, sei lá. Né? Cara, eu fazia uma apresentação, PowerPoint, galera. Linda. Eu perdi um tempão, meu irmão. Só pra acertar a cor, né? Exata, cheio de gatilho, aprovação social, isso aqui, porque falam isso, fala aquilo. Exatamente, mas era uma apresentação linda. Tal do efeito halo, o Halo Effect. Né? Se eu botasse uns gráficos feios, tu pega e olha, o Braga trabalha mal, né? Mas fosse um gráfico bonitão. O cara já fala, pelo menos uma coisa ele fez de bom. Que foi o gráfico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a minha apresentação era um storytelling. Perfeito. Do que eu queria convencer ele. Sim. Se eu quisesse convencer ele a comprar Itaú, era um storytelling bonitinho. Aí no meio eu colocava uma análise de risco ali, né? Porque afinal de contas eu sou um cara preocupado. Depois voltava pro storytelling. E beleza. A diferença é que o Stuberger é um gênio. E eu não sou. Entendeu? Você fazia tudo exatamente. Da técnica. Exatamente. Então, assim, eu podia viesar ele e queria assim, Braga, beleza, gostei. Ele sabia o que ia olhar e tal. Agora, se os meus analistas me viesar, eu tô ferrado, cara, porque eu não sou gênio igual o Stuberger. Então, eu preciso matar os caras. Então, por isso que eu tenho esse processo. Enfim, é tudo isso. E aí a história de ser gestor da empresa, né? Eu tento ser um bom gestor de fundo, né? Eu tento agregar no... Mas eu acredito que se eu for um bom gestor de pessoas, é mais importante para o meu cliente do que eu ser um bom gestor de fundo, sabia? Porque eu nunca vou entender mais de Eletrobras que a Adélia. Eu nunca vou entender mais de Natura que o Ale. Sim. Eu nunca vou entender mais de Meli que o Boma, por mais que eu queira me aprofundar, porque eles cobrem 10 empresas cada pessoa. A ideia da Encore é ter um time gigantesco cobrindo poucos nomes cada um. E eu não, eu tenho que cobrir tudo e olhar para o macro e olhar para o cenário. Então eu nunca vou fazer isso. Então se eu conseguir fazer através de processos, através de dados alternativos, ou sei lá, através de alguma coisa, o Ale olhar melhor para, sei lá, para Vivara, eu estou fazendo um trabalho melhor pro meu cliente, entendeu? Pro nosso cotista. E para mim, né? Eu sou o segundo maior cliente da Encore. Eu era o primeiro, agora entrou um estrangeiro que é maior que eu. Mas eu também quero o meu dinheiro bem rentabilizado. Então é isso. Tudo que a gente fez de processo, tudo é no final do dia aumentar o visiate, trazer... Porque o nosso business, só para matar esse assunto, o nosso business não é uma fábrica, né? Não é um business que assim, A mais B mais C dá D. Não é isso. Porque se fosse isso, eu falo, pô, Marcão, você tá botando um E aqui, né? Bota C, né? E beleza, vamos embora. Não é assim, né? Nosso business ele parte dos 50%, né? Que é o coin flip, né? Papel subir ou cair. Aí você faz processo para deixar um pouquinho mais que 50% de chance. Aí você faz um framework gigantesco para mais um pouquinho. Canal de comunicação e dos analistas, bom, mais um pouquinho. Enfim, trabalhar muito, mais um pouquinho. Aí para trazer a chance para um pouco mais que 50%. E aí repete. Que é outra coisa que eu sempre falo. Então é isso, muito na gestão da empresa, né? Sim, perfeito. Entrando muito no que o Braga falou que está estudando agora, que é comportamento, né? Já tem um tempo, principalmente parte de heurística. E eu, como assessor ali durante um tempo, eu levo muito para a questão do cliente final agora, Braga. A gente falou um pouquinho sobre a metodologia junto aos analistas e também como você entende agora essa persona do cliente final e do canal de distribuição, né? Você tem tanto o assessor como o gerente de banco, como também os canais de distribuição. Como você trabalha isso também hoje dentro da Encore? Perfeito. E eu acho uma das coisas mais importantes, porque eu vejo as assets se preocuparem muito com o lado ativo, né? Qual vai ser a carteira e tal. Sim. E eu acho que ficou provado nesse ciclo de resgates e tal que o passivo importa muito, né? Ter uma asset... Porque o que eu quero, né? Eu quero que as pessoas gostem de trabalhar na Encore e fiquem na Encore, né? E para isso tem que ter uma base de passivos que seja condizente, né? Que o cara saiba que vai ficar lá um tempão. E o que a gente viu nos últimos 2 anos é que é muito difícil construir uma base de passivo estável, tudo aquilo ali. Como é que a gente tem lidado com isso?
A minha meta é tentar a diversificação máxima, assim, em grandes caixas, que é Varejo Brasil, Institucional Brasil e Estrangeiro, é um texto. Você conseguir quanto mais perto disso, melhor. Que aliás, é bem bem onde estamos agora. E é curioso, porque quando eu volto 2 anos, a gente estava conversando sobre isso, né? Mas quando eu volto 3 anos atrás, o que eu imaginava que fosse ser o passivo da Encore agora, para o que eu errei antagonicamente. Eu errei tudo. 3 anos depois. O famoso errou na mosca. Errei na mosca, exatamente. Que eu achava que a gente ia captar mais rápido de varejo, por causa da minha história de XP. O XP Longo Baez foi super bem, a galera me conhece aí e tal. E tem um tipo de cliente que eu adoro, que eu não tinha na XP, mas eu tinha muito na Red Grifo, que é o Estrangeiro, que é um cara que realmente fica com você por um tempão e tal, super estável, que eu também quero abordar, mas eu imaginei que ia demorar 5 anos para falar oi pro primeiro, né? Pois é, hoje o meu maior passivo é Estrangeiro e meu menor é varejo. Aconteceu o oposto do que eu imaginava. Mas eu acho super importante você ter o passivo diversificado. Porque, por exemplo, né, eu vejo muita gente com preconceito em relação ao passivo varejo. Eu sou o oposto, eu gosto pra caramba. Porque eu lembro quando eu saí da Red Grifo, no Credit Suisse, que era um private gigantesco, e fui pra XP, eu falei, como é que vai ser, né? Super cético, né? Eu achava que essa galera sempre ficava ordenando os fundos, aplicava no que mais subia, resgatava do que caía. E a rentabilidade só, enfim. Exatamente. E eu descobri que não, a beleza do passivo varejo é que ele é tão disperso que não tem ninguém, uma pessoa só que aperta o botão e enche de dinheiro, uma pessoa só e sai todo mundo. Então é uma coisa que é devagar e sempre. Ou seja, é um passivo resiliente. Se você for mal num período curto de tempo, talvez você vai ter resgate, mas vai ser só um pouco, porque vai começar a ter resgate e você tem tempo para melhorar. Mostrar, não, aquilo ali foi só uma fase. E outra coisa que eu trabalho, aí entrando um pouco mais no viés com o cliente, é o seguinte: o que é melhor para o cliente? Para mim, o melhor para o cliente, no meu fundo, é ele ficar o maior tempo possível. Né? Porque você evita o timing de mercado, você vai o time, né? O tempo de mercado, que é o que realmente faz diferença. Curiosamente, isso também é o melhor para mim, né? Para a empresa. Sim. Então, eu trabalho muito o cliente falando assim, olha, pô, gostou da Encore, gosta do time, gosta dos processos, acha legal, bacana, bota só um pouquinho, não tem problema. Mas deixa. Né? E muito cliente vê a Encore como sendo um nome e um número, né? A cota. E às vezes eu vou mal com frequência, né? Natural, e o cara não sabe se eu fui mal porque eu errei a estratégia ou se eu briguei com a minha mulher, né? Tipo, ele não sabe. Sim. Então, o que eu faço para trabalhar esse lado? Eu tento ser o mais próximo possível. Eu tenho um vídeo que eu gravo todo mês, eu paro para gravar todo mês um vídeo, que é o nosso vídeo mensal lá da Encore, no YouTube, que eu vou lá, explico o que eu estou vendo, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que eu estou achando daqui para frente e tal. Eu estou lá no Twitter, pode mandar mensagem que eu vou tentar responder. Estando próximo, o cliente tem a percepção de que não, eu sei porque ele errou. Ele errou por causa disso. Pode ficar, deixa lá. Porque análise de fundo é isso, não se deve analisar cotas, deve se analisar time, processo, sim. Se eu fiquei maluco ou não, se eu estou motivado ou não. Isso que é importante, se eu estou lá trabalhando ou não. Então, eu acho que esse vídeo, essa proximidade do cliente é a forma que eu lido para tentar reduzir o viés do cliente resgatar quando está indo mal, que geralmente é uma decisão ruim, ou querer só aplicar quando está indo bem, que também, né, é uma decisão ruim. Então, é isso. Até do lado do passivo a gente se preocupa bastante com os vieses. Isso se reflete também para as empresas, né? Porque a partir do momento que, mesmo com todos os processos, vocês definem, né, uma empresa para trabalhar, enfim, tem aquele tempo longo ali de análise, você também tem esse papo com o gestor da empresa, o CEO, toda essa parte também ultrapassa, né? Porque é o mesmo jeito que você faz com o cliente final, você faz também com o cara dentro da empresa. E isso essa é uma das partes mais legais do meu trabalho, né? Assim, eu acho inacreditável a minha sorte em fazer o que eu faço. Assim, eu sou realmente, é verdade, eu sou realmente muito apaixonado. Você sabe. O Marcão também gosta disso, né? A empresa também gosta, né, Marcão? Tá lá direto. Não, você é engenheiro de formação, né? Engenheiro elétrico. Elétrico? Exato, eletrônico. Poderia estar trabalhando numa usina hidrelétrica agora, né? Mas dá qualquer coisa na mão de dinheiro que vira processo. Né? Eu não lembro como é que faz integral, mas eu não sei se eu ia ser. Eu acho que eu ia tomar choque pra caramba se eu decidisse voltar a ser engenheiro nessa altura do campeonato. Mas eu tenho um diploma lá legal. Tá lá na parede bonitão. E aí mas assim, eu acho inacreditável a minha sorte do que eu faço, tanto que eu amo o que eu faço, que é o seguinte: eu sou pago
para sentar com os caras mais brilhantes do país, que são os CEOs, CFOs das empresas listadas, que são as empresas grandes, né? Ou seja, o cara chegou lá, um cara que é CEO de uma empresa grande, provavelmente, né? Bobo ele não é. Bobo ele não é, foi difícil ele chegar lá, né? E eu sou pago por estar 1 hora conversando com esse cara. E do lado da mesa, ele tá lá para eu perguntar o que eu quiser. Que isso? Inacreditável, né? Por isso que Se fosse uma consultoria, pagaria mais. Na verdade, o investment banking, eu falo que ele também tem essa hora com o CEO. A diferença é que ele tá lá para tentar vender uma coisa pro CEO. Exato. Eu tô lá pro CEO tentar me vender uma coisa. Cara, é inacreditável. Então a gente adora isso. E a gente foca bastante no... A gente tenta focar bastante em tentar entender as pessoas, porque no final do dia tem as pessoas, a gente, no framework você tem, todo analista preenche sobre todas as pessoas, diretoria, board, porque no final do dia é uma pessoa, né? Também tem quanto elas ganham, se tem skin no game ou não, se os caras têm ação ou não, estão aliados com você ou não. Tudo isso a gente também olha. Mas, por outro lado, e a gente é muito longo prazista, por outro lado, cara, eu tenho... Nessa de ficar mais velho também, eu tenho que ficar mais pragmático com o investimento. Então, por exemplo, tem aquela empresa que a gente adora, pô, empresa linda, bacana e tal. Mas a gente acha, por algum motivo qualquer, que o resultado do próximo tri é ruim. Vende, né? Eu vou ser o trouxa, que eu vou ficar comprado num papel que eu sei que vai ter um resultado ruim. Vende esse papel, depois eu compro, tá? Então, eu virei um cara bem mais pragmático ao longo do tempo. Até acho que o Peixoto na XP me ajudou muito nisso, porque na Grifo eu era mais fundamentalistão, convicto, assim. Que eu brinco, né? Eu brinco com o analista abraçador de árvore, no sentido de que você vai ver a Suzana. Não é essa Suzana. Aí você vai lá na floresta, abraça a árvore, ela existe. Né? Exato. O Peixoto veio na escola BBM, né? Que tem mais trading e tal. Eu aprendi isso com ele. Eu virei um cara mais pragmático. Então tem os dois. Tem o lado do minimização de viés, de olhar para um longuíssimo prazo, mas também tem o lado de tentar ser um pouco esperto com o curto. E até voltando à questão do passivo, e como é que isso se comunica com o ativo? Porque, por exemplo, talvez o varejo ele quer ver a cota amanhã, né? Pô, e aí, como é que é? O passivo estrangeiro fala assim, pô, daqui a 10 anos eu volto. Como é que comunica isso? E como é que comunica isso, por exemplo, você na Grifo, na XP, vou estar sendo bem radical aqui. Mas você tinha um passivo ali que ia pingando, tem alguém captando para você. Aqui não, você é o gestor de pessoas, gestor comercial, gestor do fundo. Boa provocação. Porque a primeira resposta de casar o passivo com o ativo é realmente muito difícil, tá? Esse é um grandíssimo desafio. Eu acho que os clientes não fazem noção como a tal da cota diária é nociva. Assim, eles acham que é bom, não, é péssimo. É um catalisador de vieses. É o que faz o cara resgatar no low e aplicar no high. Assim, eu lembro que um dia eu vou... E ruim para toda a cadeia, tá? Para toda a cadeia. Toda a cadeia. Do gestor a todo mundo que trabalha junto ao cliente fica... Exatamente. E a gente não consegue quebrar essa coisa horrível. Mas assim, eu lembro que eu vou muito para os Estados Unidos, né? Para ver cenário, para análise e tal. E eu sempre tento conversar com gestores grandes lá. Um dia eu estava com o Rob Citron, que é o Discovery, é um fundo gigantesco, um cara brilhante. E ele rindo na minha cara com a história de cota diária, né? Me zoando por causa disso. E ele falou, João, assim, meu fundo, eu tenho 4 cotas por ano, né? A cota é trimestral. Eu falei, nossa, que sonho da minha vida, né? Ele falou, você acha que isso é bom? Ele divulga a cota trimestral. Uma vez por trimestre. Aí, exato. E aí ele contando, tirando onda comigo, eu falei, não, eu digo mais, o fundo estava fechado há muito tempo, e o fundo é muito bom, e a clientada estava querendo que ele abrisse de novo. Eu falei, eu abro, mas a cota é semestral, são 2 cotas por ano. Aí captou. Eu falei, Rafa, que inveja. Isso é muito ruim. Então, como é que eu faço para tentar casar um pouco disso? É o nosso DNA. Assim. Primeiro, o tal do D30 me ajuda. E a gente tende a ser mais large cap. A gente não é muito small cap. Eu sei que é a tua. Eu sei que você gosta mais de... você é mais miqueiro do que eu. Eu não sou um miqueiro. É uma língua... É um termo técnico de mercado. Sim. Alguns termos técnicos. E, obviamente, estando em large cap, você tem um pouco mais de facilidade com isso. Você sai mais rápido, você precisa sair. A provocação sobre comercial, que também é muito boa. Na verdade, eu trabalhei tanto na Grifo, que tinha era o maior private independente do Brasil, né? Era o segundo maior private do Brasil, só era atrás do Itaú. Depois eu fui para o XP, que era uma máquina de captação. Mas vou te contar uma história, isso não me ajudou em nenhum dos dois casos. Não me ajudou em nenhum dos dois casos. Como assim, né, João? Coisa agressiva que você está falando. No passivo. Pô, eu duraria, né? Imagina todo dia lá entrando. Entrou mais 100, amanhã entrou 200. Não tem isso. Cara, vou te falar, tanto a Grifo quanto a XP tem uma coisa que é brilhante, que é bela, que é a independência. Né? Os dois se vendem como casas independentes. E tanto na Grifo quanto na XP,
Quando eu entrei nas duas casas, quando eu assumi a gestão dos fundos agrícolas, também tinha 50 milhões de reais só em bolsa, tinha nada. Os dois viraram e falaram, olha, eu não vou te vender. Como assim você vai vender? Se prova aí, porque vender você... Eu fico o tempo inteiro falando pro meu cliente, ó, saia do banco e venha para a assessoria do XP porque eu sou independente. Aí vai lá e recomenda o próprio fundo da XP. Então isso atrapalhava até. Então a gente teve que se provar, ir bem, e depois que a gente foi bem, falou, não, beleza, a gente vai te vender. Então não me ajudou não, cara. Pelo contrário. E realmente, os fundos das PAs só começaram realmente a tomar uma proporção depois de um tempo ali. Se a gente for falar, talvez ali depois de 2018, que a gente começou a escutar mais. Vou dar um exemplo. Em 2015... O long bias que a gente tinha muito era mais isso. Sabe qual é o patrimônio do long bias 2015? 10 milhões de reais. Era dinheiro meu, Peixoto e Benchimol, só assim. Tinha um ou outro cliente só. Exato. Nem o registro. Exato. Aí tinha também o long short e o long only que tinha algum patrimônio para pagar as contas. E a gente foi lá, devagarzinho, matricial, não mudava nada por ter 10 milhões de reais, né? Porque era mesmo trade de long only, long bias e tal. Fomos devagarzinho, provando. Em 2017, foi 2017 que a coisa rampou e a gente foi para 4B. Então não tem muita diferença, não. Agora, e até existe o outro lado, né? Eu hoje sou 100% independente, então eu até gosto de citar essas duas, né, por motivos óbvios. Né? Assim, meu fundo está vendido na XP e no BTG. Sim. Sendo que os dois não se gostam muito, né? Sim. Mas eu tô nos aparentemente. Né? Eu sou amigo dos dois, adoro os dois, tá? Então o lado da independência também traz uma vantagem. O próprio cliente estrangeiro, ele nunca investiria em mim se eu tivesse numa plataforma grande. Não, se eu tivesse na XP. Tá. Ou na Grifo. Agora, na Grifo talvez. Não sei. Mas ele gosta da boutique, independente, pequenininha e que vai matar e morrer por aquilo ali. Então, na verdade, eu diria que é melhor hoje para subir a ótica de captação do que estar numa grande plataforma. Pedro, deixa eu fazer uma última pergunta, que a gente está chegando já no finalzinho, mas muito, a última provocação. Você fala muito, Marcos. O meu sobrenome é provocação. Tinha um programa da cultura, tem até hoje, né? Mas eu gostava do antigo, chamava Provocações. Acho que devia ter duas pessoas assistindo, eu e mais. Mas acho que eu também assisti. O Abujan. É o Abujan, ele é bom demais, na cara dele. Aí começava sempre com a citação. Ele falava no final assim: vem cá, dar um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é esse abraço. Mas a provocação é o seguinte: quando você fala de viés, né? Vamos pegar um exemplo prático. Isso acho que aconteceu na indústria das eleições para cá, né? Acho que muita gente ficou de fora de bolsa, de uma forma geral, gente boa, mas muita gente ficou de fora de Petro, né? Chegou nas eleições, Petro é estatal, vou ficar de fora, enfim. Mas vamos pegar o cenário, tá? Não necessariamente o que aconteceu com vocês. Aí chega lá, todos os analistas falam assim, vamos ficar fora de Petro, zero Petro, tô ficando um pouco... Vai estar lá... E aí você como gestor fala assim, puta... O que você faz, entendeu? Como gestor, você tem que ir contra 90% do seu time de análise. Isso. E quem ficou de fora de Petro perdeu um rally para time de Ibovespa, né? Porque quem puxou foi Petro, né? Eu vou dizer mais, né? Você vai, trabalha o seu lado contrário e fala, eu vou comprar. Aí vem uma notícia ruim, o papel cai 10%, você se sente um completo imbecil, né? Tipo, você sabia que... o Stuberger tinha uma frase que era maravilhosa, que era o... sabe o Silvio Luiz, o técnico, o narrador, Silvio Luiz, né? Então, esse é o trade de Silvio Luiz, né? Porque dá ruim, tipo, quando alguém pede um gol na cara, o Silvio Luiz fala, que eu vou dizer lá em casa, né? Então, assim, tipo, eu compro o Petro e Petro cai, né? Que eu vou dizer... Enfim, a gente tinha Petro, mas eu tinha menos do que eu deveria, porque eu tava sofrendo o mesmo viés. Cara, a gente foi bem no começo do ano. Eu tive um grande acerto e um grande erro no semestre. O grande acerto foi o que eu chamo de fade politics, que é dar menos importância para a política do que estava todo mundo dando. A gente conseguiu fazer isso bem. Meu erro foi no final do semestre. Eu esperei demais para transformar a carteira em procíclica, ela ainda era defensiva. Então a gente era tipo um dos melhores fundos do ano até maio ali. Aí todo mundo chegou em mim porque eu não fui para os agressivos ali. Eu achei que ia demorar mais. E veio em maio, né? Maio, junho, foi impressionante aquele rally. E eu fiquei, o que eu faço, né? O exemplo de Petro, ou o exemplo de política como um todo, né? Para tentar me provar que vale a pena ser contrarian e tal.
Primeiro, é muita lembrança do passado, né? Envelhecer, eu tô com 43 anos, ficar velho é chato, né? As costas doem e tal. Mas tem uma vantagem. Aí você põe uma polo assim pra ficar mais novo. Exato, mais jovem. Tá? Eu não pinto cabelo, tá? A galera falava, hoje eu pinto cabelo, eu não pinto cabelo. Deixar muito claro aqui. Deixar muito claro aqui. Vou botar na abertura do podcast. O João não pinta cabelo. Exato. Mas aí uma vantagem é que você vê o que aconteceu no passado. E tava com muita carinha de 2002, 2003, que também teve um grande exagero político naquela época. E aí, mas mesmo assim é muito difícil, né? Sabe o que eu fiz nesse caso? Eu peguei, eu tenho um diário, né? Que eu anoto tudo. Aliás, eu anoto tudo de tudo no Evernote lá. Eu gasto muito mais horas de Evernote do que Excel. E a empresa tem nem 3 anos, deve ter umas 8 mil notas lá já, assim, é bizarro. E uma delas é o meu diário. Tudo que eu vejo, eu vou anotando lá, eu pego um gráfico interessante, eu anoto lá, depois é bom. Isso evita um outro viés, que é o hindsight bias, né? Um viés retrospectivo, né? O viés que eu chamo de Galvão, eu já sabia, né? Acontece alguma coisa, você fala, Galvão, eu já sabia. Não, você não sabia. Vê lá a sua anotação, que você vai ver que você não sabia. Por isso que é importante você anotar, porque você aprende melhor. Várias coisas. Mas aí eu fiz um outro diário lá para janeiro, porque era todo dia, né? Barulho, era todo dia porrada. Sim. Que eu chamei de diário dos noises. Tudo que saía em relação à política, fontes, eu pegava e anotava no diário. Só aquilo. Depois você ia vendo que nada daquilo, 95% daquilo ali, não era noise puro. Aí você vai se convencendo, ó, tá vendo? Porque se você não fizer isso, você vai esquecer. E você vai ser afetado pelo próximo noise, pelo próximo barulho. Tô fazendo isso, eu falo, cara, é mais um dos 1000 noises. O meu vídeo de fevereiro, que eu gravei no 1º de março, eu falei sobre isso, eu citei alguns. E é muito engraçado, cara. Vou dar alguns exemplos aqui que a gente certamente afetou as nossas emoções na época. Lembra quando começaram a bater em independência do Banco Central? Sim. O que aconteceu? Sim. Nada. Lembra quando bateram em meta de inflação? O que aconteceu? Nada. E por aí vai. Eu tenho centenas de nós. Mas naquele dia fez preço. Naquele dia fez a gente ficar down, né? Ficar, que droga, né? O que você tinha que fazer é exatamente o oposto. Pô, isso não vai acontecer. É barulho. Então foi isso. E na Petro, mesma coisa. O barulho de Petro não começou com o Lula, hein? Começou no começo do ano passado. Bolsonaro demitindo o CEO, aquela coisa toda. Exato. Que foi o maior buy opportunity da vida. Lembra? Caiu 20 no domingo, ele falou no final de semana. Exato. Foi o maior buy opportunity da vida. Então já era... Inclusive, até fiquei comprado em Petro nesse tempo todo, mais com posição pequena. O que me facilitava era um pouco desse fade politics. Eu acho que é muito barulho, o negócio pagou... Ao preço ex-ante, sei lá quanto, 70% de dividendo. Assim, a gente nunca mais vai ver isso na vida. Né? E a gente vê naquela gestão de caixa toda. Então eu até tinha posição menor. Mas o Fate Politics me ajudou. O que me atrapalhou a ter posição gigantesca era análise de risco. Você fala, cara, também se der ruim, pode dar muito ruim. Então foi isso. Assim, eu acho que no final não foi um grande acerto, não. Porque, apesar de eu consegui ignorar o aspecto político, né, o aspecto barulho, mas eu não consegui ignorar tanto a ponderação de risco-retorno. E a última provocação. Passou o pedão aqui. Mas até, de novo, casando passivo com ativo, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Talvez depois que nós todos aqui temos filhos, vamos ficando mais velho e tal, a gente vai ficando naturalmente mais conservador, né? Você vê isso também na gestão, por exemplo, hoje você tem varejo, você tem institucional local, você tem institucional estrangeiro. Como é que fica isso? Muda a sua gestão, o seu comportamento? Você tem funcionários que são seus filhos também, né? Como é que fica isso? Porque, por exemplo, você toma uma decisão, vamos colocar o fundo 100% em Petro. Você pode dar uma porrada e todo mundo tem bônus ali, beleza. Pô, mas se o negócio despencar, tá todo mundo na rua. Amanhã, digo assim, não só passivo, funcionário, enfim. Eu não uso carro durante a semana, né? Eu vou de bike, Eu ia usar a patinete, mas agora o pessoal decidiu parar de queimar dinheiro. Eu não tenho mais patinete na rua. Decidiu parar de queimar dinheiro. É uma pena. Adorava quando a galera queimava dinheiro para o meu benefício da nossa qualidade de vida. Mas enfim. Aí o meu sócio lá enche meu saco pra caramba. Usa capacete! Que é verdade. E Marco Saravalho, vou te falar uma coisa. Essa provocação nunca ninguém fez, tá? Então parabéns, muito boa. Se eu fiquei mais conservador com a idade, ou com... a responsabilidade. Tem que colocar no seu bloquinho essa daí. Eu vou ter que pensar. Eu vou dizer que... Não sei. Eu acho que não. Assim, eu tive um aprendizado sobre risk management muito cedo na minha carreira. Né? Que antes de entrar na Grifo ainda. Antes de entrar na GP, eu era estagiário ainda. Eu quebrei, né? Eu operando opção de telemar. Meu pai que não tem grana,
Me deu 5 mil reais na época, que sei lá, deve ser uns 20 mil reais hoje, que era, ou seja, real money, difícil para eles, não era. E eu peguei esse dinheiro e comecei a operar com análise técnica, né? João Grafista, imagina. No começo de carreira eu era grafista. Por isso que depois, né? Fundamentalista até o final falando, não quero mais isso. E eu peguei, operando opção, eu converti esses 5 mil em uns 20 mil em 6 meses, né? Então eu me achava um gênio. Mostra. E eu operava comprado, vendido, operava... Se fosse hoje em dia, estaria dando curso na internet. Exatamente. E aí, um dia, um gap, eu tava vendido... Quebrei da corretora estopar e me ligar quase. Se você não depositar margem, eu te estopo tal preço. Falei, não posso estopar porque eu não tenho dinheiro para margem. Aí eu sei como é que foi, cara. Eu tipo levar uma advertência na escola, mas falar, não, mas não me chama meu pai. Né? Exatamente. Imagina eu ter que chamar meu pai. Meu pai tem que depositar grana na corretora. Cara, eu lembro de levantar e ir pro banheiro. Eu tava na poli, eu tava na faculdade. Eu levantei e fui no banheiro chorar, assim, foi horrível. Então, assim, eu aprendi muito cedo, né? Graças a Deus, esse foi um MBA barato. Então eu sempre fui conservador, tipo, para citar um exemplo na prática, né? Eu não gosto de ter posição maior que 10% de empresa nenhuma. É isso. Então eu não gosto de ser muito concentrado. E um dos exemplos que eu tenho para citar é que em 2018, mesmo com o mercado em alta e tal, dois grandes amigos perderam a Asset. Eu não vou falar por respeito a isso, mas assim, a Asset deixou de existir. Exato. Dois grandes amigos, excelentes, porque ele tomou menos 30 na maior posição. E os dois fizeram um trabalho de análise. Um deles, assim, o trabalho de análise era uma das coisas mais brilhantes que eu tinha visto. Assim, e mesmo assim tomou menos 30, porque às vezes acontece um binário, né? Um evento binário. Beleza, eu também tomei menos 30 na minha maior posição em 2018. Exato. Sua maior posição não era. 10% deu. E eu tô aqui para contar a história para vocês. Minha carreira não acabou porque era 10%. A deles era 20%. A minha foi Qualicorp, né? Eu tomei menos 30, depois deu tempo para fazer ativismo lá, melhorar e a ação depois voou. Mas assim, eu só tô aqui para te contar essa história porque a gente preocupava com o risco e era 10%. Então assim, eu tenho muita convicção que o meu business é um business de sobrevivência, cara. É sobreviver. Se eu sobreviver e for lá segundo quartil, primeiro quartil baixo e tal, por ano, eu vou ser um fundo excelente em 5, em 10, em 20. Então, não acho que eu fiquei mais conservador. Não, acho que eu sempre fui. Em relação a... Tanto que eu não gosto muito de microcaps, porque às vezes você não consegue sair. Esses conceitos, sei lá, acho que eu aprendi muito com o Stuberger, que era gestor de multimercado, né? Que basicamente é gestão de risco. Então não sei, mas essa pergunta nunca me foi feita, então eu prometo pensar mais a respeito. Mas é isso, acho que não. Muito bom. Maravilha. Não, e como foi acertado a gente ficar esperando o Braga aqui. Por quê? Porque até nesse último ponto que ele falou, acaba que tudo casa, né? Tanto essa questão da sobrevivência, como o que você faz ao longo da sobrevivência que precisa de tempo. Perfeito. Que é todo esse histórico, tanto comportamental, como esse histórico também do que acontece mesmo, vamos dizer, no ativo. Né? Então, assim, só você tirar esse viés, daqui a 5 anos, você vai ter uma noção muito melhor dos pontos que acontecem, né? Basicamente, das crises, né? Exato. Você vai ter esses pontos. E só entrando um pouquinho, né? Acho que nesse último tempo que a gente tem, você falou dos seus filhos, né? Você toca seu violão lá com eles. Adoro música. Adora, torcedor do Goiás. Vamos Goiás. Só precisa, eu gosto que você gosta de rock, mas precisamos depois conversar, bater um papo. Sobre, né? Não, mas aí vem o comportamento, viés. Eu sou radical do rock progressivo e do classic rock. Mas eu tô 100% com você. Só coloca a ordem ali da... Beatles. Ele coloca o Beatles aí sempre. Beatles. Beatles, entendi. Beatles é... Beatles. Então. Qual que é o melhor pra você? Puta, é que eu sou mais progressivo, né? Mais ali do Yes. Eu também. Ontem teve o show do Steve Hackett do Genesis, foi maravilhoso. Então, como você também coloca isso, porque acredito que você leve isso também pra vida, né? Com os meninos, com os filhos, com a galera, de comportamento mesmo, com toda essa relação de vida aí. Minha mulher fica brava comigo, que às vezes eu falo, eu sei que você tem dissonância cognitiva purinha. Ele entra com técnica, com comportamento, né? Para com esse viés. Exato.
Às vezes ela fica desesperada por uma coisa. Lígia, isso aí é recency bias. Você tá com viés recente porque você teve essa notícia agora, mas lembra que... Igual uma venda, né? Você não vê que isso é escassez. O pessoal tá falando de escassez com você. Você não precisa comprar, calma. Espera. Eu falei pra ela uma coisa, né? Porque tem a ilusão do pico-fim, né? Que é as coisas mais importantes em qualquer experiência, num filme, num restaurante. É o pico, né? Sei lá. E o fim dela, né? O fim é mais importante do que quase a experiência como um todo. Então eu falei, Lígia, não cobra. Ela é dermatologista. Eu falei, Lígia, não cobra, não dá o cheque como sendo a última experiência dela. Né? Faz alguma coisa depois pra sair com uma experiência. O famoso pode ver, né? Não é quando o cara paga que é o finalmente. Não pode ser o final a coisa ruim, né? Tem que ser uma coisa boa. Mas é engraçado, eu sou super nerd, né? Adoro ler e tal. E aí quando eu fui ter meu primeiro filho, eu tenho 3, né? Quando eu fui ter meu primeiro filho, Luiz Felipe, cara, eu li, sei lá, uns 6, 7 livros, assim, tipo, achando que isso ia me fazer ser um pai melhor, sei lá. Eu vou dizer que a maioria tem muita besteira, mas teve um livro que eu adorei, cara, que chama Brain Rules for Babies, regras cerebrais para bebês, de um cara chamado John Medina. Esse livro eu recomendo para todo mundo que vai ser pai, ou que foi pai recentemente, porque o cara trabalha com estatística. Assim, é um neurocientista americano que é muito legal as coisas que ele fala. E uma das coisas que ele fala, só puxando a sardinha pro lado, é que música é muito importante, tá? Então eu faço questão de tocar meu violãozinho lá. Mas ele fala várias outras coisas, só para passar uma passagem curiosa do livro. Ele perguntaram para ele assim, sempre vai os pais se consultarem, né? Aí o pai, é uma pergunta do pai geralmente, é assim, o que eu tenho que fazer para meu filho ir para Harvard? Né? O pai adora saber, né? E sabe qual é a resposta dele? Para de brigar com sua mulher. Como assim, né? O que tem a ver? Aí ele destrincha todo o capítulo falando que é o seguinte: o cérebro do bebê, o bebezinho lá que a gente acha que é uma máquina de emoção, né? Que pega o dedinho assim. Não é, aquilo é uma máquina de sobrevivência, é igual fundo, tá? Ele quer sobreviver, ele acha que tá na selva, né? Tanto que os reflexos de muro, né? É tudo assim, tudo tentar se agarrar. Sim. E aí ele vai provando com números, né? Pais separados, pais que brigam, pais não sei o que lá, pais unidos. E ele fala que quanto mais o bebê se sente protegido, e olha que ele percebe, né? Ele fica mais tranquilo, mais sinapse, mais neurônio e vai para Harvard. Entendeu? Já um ambiente pesado, tal, mais protetivo, mas o bebê tem que pensar em se defender e tal, menos sinapse, piora. É aquela galera que vai se virar sempre, quer se virar logo trabalhando, algo desse sei lá o tipo. que vira, mas vira pior. E aí, então é isso, assim, é um ambiente aconchegante em casa, de calmo, sem briga e tal, é mais relevante para sinapse do que, sei lá, ficar focado no vai estudar matemática, sei lá. Por isso que eu gosto muito desse livro. E por fim, eu queria fazer um elogio a vocês dois aqui. Que é isso? A gente está chegando no final. É o famoso pico-fim. Exato. Não, é verdade. Não é pico-fim. É só o fim, né? Não é o pico, é só o fim. Eu vou dar a explicação, vocês vão entender. Eu já participei de um monte de podcast, né? E eu tenho muitos amigos, né, de podcast e tal. E este foi o primeiro podcast na minha vida, caramba, que ninguém me perguntou de cenário ou oposição. Pelo contrário, perguntaram de coisas estruturais, né? Processo, vieses e tal. E por que isso é importante? Por que eu acho que é um elogio que eu queria dar parabéns? Porque a minha posição, talvez, se não por ver como é que eu penso, mas assim, a posição que eu tenho no fundo hoje importa zero para eu falar aqui no podcast. Zero. A galera adora falar, João, o que você gosta? O que você está achando de economia e tal? Isso importa zero, porque amanhã eu posso mudar de opinião e eu não vou estar aqui para falar. Sim. Só que a gente ficou aqui mais de uma hora conversando sobre coisas que eu vou defender pelos próximos 10 anos, espero. E se eu estiver errando, você falou, pô, João, mas no podcast você falou tal coisa, você parou de fazer isso. E onde você estiver, né, nas mídias que você tem, você vai estar falando a mesma coisa. Exatamente. Só que a galera não costuma perguntar isso, não é muito o foco da análise de fundos que a galera faz, sendo que é a coisa mais importante na análise de fundos. Por isso que eu queria realmente dar parabéns. Muito bom, muito obrigado. Que aula, né? O Braga, eu acho que até, inclusive, parabenizando esse encontro aqui, todos nós, né? Mas esse é o trabalho que acho que a gente sempre foi. Vocês sempre nos receberam muito bem, o time da Encore, você, todo o time de RI. E o inverso é verdadeiro no sentido assim que a gente fala assim, pô, a gente vai investir no melhor fundo. A gente pega um ranking ali e a gente investe. Não, cara, eu quero estar com um fundo, como você falou,
nos próximos 2, 5, 10, 20 anos, e com pessoas próximas, que eu sei o que pensa, eu sei como vai tomar decisão, eu sei como é que vai gerir a equipe, eu sei como vai se comportar nesse governo, no próximo governo. Então, é isso que a gente quer aqui no fundo do baú, né? Nessa tomada de decisão. Não é um número, né, frio. Esse acho que é o grande objetivo. E então, muito gentil, muito obrigado pelo bate-papo. Uma honra. Lembra sempre de deixar como é que procura vocês pelo site. Tem as cartas lá, tem os vídeos também no canal do YouTube. Vamos lá, como é que você acha a Encore? O nosso site, eu fui ser criativo, acabou sendo ruim, né? O nosso site o nosso site é encore.am, né? De Asset Management, encore.am. AM é algum país aí, sei lá. Eu fiz o site. Você foi procurar, né? Mas aí todo mundo procura encore.com, né? Enfim, fui tentar ser criativo e foi ruim. Então, nosso site é encore.am, que também é o nosso Instagram, @encore.am. Eu tô no Instagram, no Twitter, pode ir atrás de mim lá. Ele deve estar no domínio da Armênia. Armênia, exatamente. Ele deve estar no domínio da Armênia. Exatamente. Aí eu tô também, pode ir atrás de mim, @JLBraga, de João Luiz Braga. Twitter, Instagram, pode mandar mensagem, eu tento responder todo mundo. A Encore, isso é muito relevante, tem o canal do YouTube, que todo mês eu vou lá falar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma hora minha comigo mesmo, que eu pego o meu diário, olho tudo, forro a minha cabeça, faço um roteirinho, gravo em um take só, eu mesmo que edito e eu mesmo posto. Assim, é bem... Eu não tenho toda a estrutura maravilhosa que vocês têm aqui. E aí, fica à disposição. Uma honra, obrigado. Para achar o canal do Encore no YouTube, entra lá, escreve Encore Asset, não bota só Encore não, bota Encore Asset, que aí certamente vai achar. Dá o subscribe lá, que aí recebe as notificações, que eu não sou muito fiel ao... Às vezes eu solto no primeiro dia útil do mês, às vezes eu solto no 8º, às vezes eu não sou muito certinho na data, então é melhor dar o subscribe lá, que o YouTube avisa. E também, vocês já foram e é um prazer sempre recebê-los. Vai lá me visitar, tomar um café comigo, eu te contar das novidades da Encore, das coisas que a gente está fazendo, é sempre muito divertido. E eu sou um tipo de gestor que eu prefiro de 1000 ficar uma hora conversando com vocês sobre cenário, sobre cabeça, sobre o que os clientes estão pensando, sobre isso, do que ficar vendo o número piscar na tela. Tipo, eu sou hiperativo, cara. O número piscar na tela mais me atrapalha do que me ajuda. Então é bom levantar e sair um pouquinho e tal. Então é uma honra receber vocês e muito obrigado pelo convite. O papo foi ótimo. Com certeza iremos. Não convida que a gente vai. Pessoal, esse foi mais um Fundo do Baú aqui com o Braga. Muito obrigado e até semana que vem.